Você já atendeu alguém tantas vezes que sentiu que conhecia sua alma? Agora imagine, todas as noites, no silêncio de um café quase vazio, um homem alto, elegante, sempre com o mesmo pedido, e um olhar que parecia esconder um peso enorme. Você não sabe seu nome, não sabe onde trabalha, mas sabe que há algo de solitário ali. O que faria se descobrisse que aquele cliente silencioso é um CEO milionário e pai solteiro, buscando mais que café? Comente agora. Você acredita que um encontro casual pode mudar vidas? Curta se você já sentiu que alguém que mal conhece guarda um segredo profundo. Inscreva-se para acompanhar histórias que aquecem o coração. O vapor subia da máquina de café como fantasmas dançando no ar morno da madrugada. Clara enxugava pela terceira vez o balcão de mármore frio, seus dedos deslizando sobre a superfície lisa, enquanto o relógio na parede marcava 23 horas e 45 minutos. O café serenato nunca fechava, mas depois das 11, o mundo parecia adormecer ao redor daquelas paredes de vidro que refletiam a luz dourada dos postes da rua. Ela ajustou o avental azul marinho, sentindo o tecido áspero contra a pele, e suspirou. 6 meses trabalhando ali, 6 meses de madrugadas intermináveis, servindo café para insones, estudantes desesperados e corações partidos que buscavam consolo numa xícara fumegante. Mas havia alguém diferente. Alguém que transformara sua rotina monótona numa estranha expectativa. O sino da porta tilintou com delicadeza, cortando o silêncio como uma nota musical solitária. Clara não precisava erguer os olhos para saber quem era. Seus dedos automaticamente alcançaram a xícara branca que mantinha sempre limpa e aquecida, enquanto o aroma familiar do café recém-coado impregnava o ar com promessas de conforto. Ele entrou como sempre entrava, com passos firmes, mas silenciosos, o sobretudo escuro balançando levemente ao redor de suas pernas longas. Clara sentiu aquele aperto estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear, enquanto observava o homem alto se dirigir à mesa do canto, aquela próxima à janela que dava para a rua deserta. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados, mesmo com o vento gelado de outubro, e quando ele se sentou, Clara pode ver o reflexo de seu perfil no vidro, uma sombra duplicada que parecia ainda mais solitária. Um café preto, sem açúcar. A voz dele era grave, aveludada, carregando um peso que Clara sentia nas próprias costas. Ela assentiu, mesmo sabendo que ele não estava olhando. Seus olhos permaneciam fixos na rua vazia, como se esperasse algo que nunca chegava. Clara preparou a bebida com cuidado excessivo, cada movimento deliberado e preciso. O café escorria da máquina numa cascata escura e aromática, o som hipnotizante preenchendo o espaço entre eles. Ela adicionou exatamente 3 gotas de creme na xícara que ele nunca veria. Uma pequena rebeldia secreta contra sua preferência declarada, e caminhou até a mesa com passos macios sobre o piso de madeira envelhecida. "Obrigado", ele murmurou quando ela colocou a xícara sobre o pires de porcelana. Suas mãos eram grandes, com dedos longos e elegantes que envolveram a xícara com uma delicadeza inesperada. Clara notou uma aliança de ouro pálida em seu anelar esquerdo, já desbotada pelo tempo e pelo uso, e sentiu uma pontada de curiosidade misturada com algo que preferiu não analisar. Ela voltou ao balcão, fingindo organizar os sachês de açúcar que já estavam perfeitamente alinhados, mas seus olhos continuavam retornando àquela figura solitária na mesa do canto. Ele segurava a xícara com ambas as mãos, como se buscasse mais do que o calor da bebida. O vapor subia entre seus dedos, criando pequenas nuvens que se dissolviam no ar condicionado, e Clara viu quando ele fechou os olhos por um instante, respirando profundamente. As luzes da rua piscavam através do vidro, criando padrões dourados sobre o rosto dele.
Havia algo aristocrático em seus traços, o nariz reto, a mandíbula definida, os lábios que pareciam acostumados a dar ordens, mas agora permaneciam selados numa linha tensa. Mas eram os olhos que a perturbavam. Quando ele finalmente olhava para a xícara, Clara via ali uma profundidade oceânica, azul acinzentada como o céu antes da tempestade. 20 minutos se passaram em silêncio absoluto. Ele bebia o café aos goles pequenos e medidos, saboreando cada drope como se fosse o último. Clara limpou as mesmas superfícies 3 vezes, reorganizou os doces na vitrine de vidro e até mesmo varreu o chão já impecável. Tudo isso mantendo aquela dança sutil de olhares furtivos. A chuva começou a tamborilar contra a janela, primeiro tímida, depois com mais insistência. As gotas deslizavam pelo vidro criando rastros prateados que distorciam a visão da rua. Clara viu quando ele ergueu o rosto para observar a chuva e, pela primeira vez desde que começara a frequentar o café, algo mudou em sua expressão. Uma sombra de melancolia atravessou seus traços, tão sutil que Clara quase duvidou de ter visto. Ele terminou o café com um último gole longo e deliberado, colocando a xícara vazia sobre o pires com um som delicado que ecoou no silêncio. Seus dedos permaneceram ao redor da porcelana por mais alguns segundos, como se relutasse em partir. Clara sentiu uma urgência inexplicável de dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela barreira invisível entre eles. A chuva vai piorar, ela disse, sua voz soando mais alta do que pretendia no espaço silencioso. Ele virou o rosto na direção dela, e pela primeira vez em todos aqueles meses, seus olhos se encontraram diretamente. Clara sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha, uma conexão instantânea que a fez esquecer como respirar. Sempre piora, ele respondeu, e havia tanto significado naquelas 2 palavras que Clara teve a impressão de ter ouvido uma confissão. Ele se levantou devagar, ajeitando o sobretudo sobre os ombros largos, e caminhou até o balcão. Colocou uma nota de R$ 50 sobre o mármore, muito mais do que custava um café, e pela primeira vez, Clara viu um esboço de sorriso tocando o canto de seus lábios. Fique com o troco, ele disse, e sua voz carregava uma gentileza que contrastava com a tristeza em seus olhos. Boa noite, Clara. O som de seu nome em sua voz a fez engolir em seco. Ela usava um crachá, é claro, mas ouvir seu nome pronunciado com aquela intimidade cuidadosa fez seu coração disparar contra as costelas. Ela quis perguntar o nome dele, quis prolongar aquele momento frágil de conexão, mas ele já estava se dirigindo à porta. O sino tilintou novamente quando ele saiu, e Clara ficou parada atrás do balcão, observando sua silhueta se dissolver na chuva e na escuridão. A nota de 50 permanecia sobre o mármore como evidência de que aquele momento havia sido real. Ela a dobrou cuidadosamente e a guardou no bolso do avental, junto com a sensação estranha de que algo importante havia acontecido. Voltou à mesa onde ele estivera sentado e encontrou a xícara ainda morna ao toque. Havia uma mancha de café no fundo, desenhando um padrão irregular que lembrava um coração partido. Clara segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor residual, e se permitiu imaginar que histórias aqueles olhos azul acinzentados guardavam. Ele olhava para a xícara como se esperasse uma resposta que nunca vinha. E Clara, sozinha no café silencioso, percebeu que agora ela também esperava por algo, pela próxima noite, pelo próximo encontro, pela próxima chance de decifrar o mistério que caminhava sobre suas pernas e se escondia atrás daqueles olhos tempestuosos. A tempestade chegou sem aviso, transformando a noite calma numa sinfonia violenta de trovões e relâmpagos que iluminavam o céu como flashes de uma câmera divina. Clara observava pela janela do café serenato as árvores se curvarem sob o peso do vento,
suas folhas dançando numa coreografia desesperada antes de serem arrancadas e levadas pela enxurrada que corria pelas sarjetas. Eram 23h10. Ele estava atrasado. Pela primeira vez em 6 meses, a mesa do canto permanecia vazia, a cadeira encostada perfeitamente contra a mesa de madeira escura. Clara havia preparado o café dele mesmo assim, um ritual que se tornara automático, quase sagrado. A xícara branca esperava no balcão, o líquido escuro esfriando lentamente enquanto ela limpava nervosamente as mesmas superfícies pela 5ª vez. O trovão rugiu sobre o telhado como uma fera ferida, fazendo os vidros tremerem em suas molduras. Clara estremeceu, não pelo barulho, mas pela ausência dele. Havia algo perturbador na quebra daquela rotina que se estabelecera entre eles. Uma dança silenciosa de expectativas e olhares furtivos que agora parecia interrompida para sempre. O sino da porta explodiu num tilintar urgente e Clara se virou tão rapidamente que derrubou o pano de prato que segurava. Ele estava ali, mas não era o homem elegante e composto que ela conhecia. Seus cabelos castanhos estavam completamente encharcados, grudados na testa e nas têmporas, gotas de chuva escorrendo pelo rosto esculpido como lágrimas transparentes. O sobretudo escuro estava empapado, pesado de água, pingando sobre o piso de madeira e formando pequenas poças aos seus pés. "Desculpe", ele disse, a voz mais rouca que o normal, carregada de uma vulnerabilidade que Clara nunca havia ouvido antes. "Eu não queria. A chuva." Suas palavras se perderam no ar enquanto ele permanecia parado na entrada, como se não soubesse se deveria ficar ou partir. Havia algo quase infantil na maneira como seus ombros se curvavam levemente para dentro, como se tentasse se proteger não apenas da tempestade lá fora, mas de algo muito maior e mais assustador. Clara sentiu uma onda de ternura tomar conta de seu peito, uma necessidade urgente de cuidar que a surpreendeu com sua intensidade. Sem pensar 2 vezes, correu até o pequeno armário atrás do balcão e pegou a toalha limpa e macia que guardava para emergências. O tecido era felpudo e cheirava a amaciante, um perfume doce de lavanda que sempre a tranquilizava nos momentos difíceis. "Você está encharcado", ela disse, aproximando-se dele com passos cuidadosos, como se aproximasse de um animal ferido. "Venha, precisa se secar antes de pegar pneumonia." Ela estendeu a toalha em sua direção, e quando seus dedos se tocaram por acidente durante a transferência, Clara sentiu um choque elétrico subir por seu braço. Ele também pareceu sentir, porque seus olhos, azul-acinzentados, se arregalaram ligeiramente antes de se fixarem nos dela, com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. "Obrigado", ele murmurou, começando a secar o rosto com movimentos lentos e deliberados. Clara o observou fascinada. A maneira como a toalha absorvia as gotas de chuva, como seus cabelos começavam a recuperar a forma original, como um músculo tensionado em sua mandíbula finalmente relaxava. Havia algo hipnotizante naqueles gestos simples, uma intimidade involuntária que a fez corar. "Eu vou buscar seu café", ela disse, mais para quebrar a tensão crescente do que por necessidade. Ele sempre pedia a mesma coisa, mas desta vez ela queria fazer algo especial. Adicionou uma pitada de canela ao café preto, o aroma doce se misturando com o amargor familiar, e aqueceu um pouco de leite para criar uma espuma delicada no topo. Era um pequeno ato de rebeldia contra suas preferências declaradas, mas algo lhe dizia que ele precisava de um pouco de doçura naquela noite tempestuosa. Quando se virou, encontrou-o observando-a trabalhar. Não era o olhar distante e melancólico que ela havia aprendido a reconhecer, mas algo mais direto, mais presente. Como se pela primeira vez ele realmente a estivesse vendo, não apenas como parte do cenário, mas como uma pessoa real com suas próprias histórias e segredos.
Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou, aceitando a xícara com as duas mãos. Seus dedos estavam frios da chuva, e Clara resistiu ao impulso de cobrir suas mãos com as dela para aquecê-las. 6 meses, ela respondeu, surpreendida pela pergunta. Era a primeira vez que ele demonstrava curiosidade sobre ela. Desde que me formei e vim para a cidade. E você, vem aqui há quanto tempo? Ele tomou um gole do café e seus olhos se arregalaram ligeiramente ao sentir o gosto diferente. Em vez de reclamar, como Clara havia temido, um sorriso genuíno, o primeiro que ela já havia visto, se espalhou lentamente por seus lábios. Canela, ele disse, como se tivesse descoberto um segredo precioso. Há 6 meses também, desde que algumas coisas mudaram na minha vida. A pausa carregada de significado pairou entre eles como fumaça. Clara quis perguntar mais, quis conhecer essas mudanças que o haviam trazido para sua órbita silenciosa, mas algo na expressão dele a avisou para não insistir. Em vez disso, ela se inclinou contra o balcão, criando uma proximidade casual que permitisse continuar a conversa. A cidade é muito diferente à noite, ela disse, observando as luzes distorcidas pela chuva na janela. É como se revelasse uma personalidade completamente diferente, mais verdadeira, talvez. Ele assentiu lentamente, compreendendo perfeitamente o que ela quis dizer. À noite as máscaras caem. As pessoas mostram quem realmente são quando pensam que ninguém está olhando. Havia uma filosofia melancólica em suas palavras que tocou algo profundo no peito de Clara. Ela o estudou por um momento. A maneira como seus dedos se enroscavam ao redor da xícara, como seus olhos se perdiam na espuma de leite, como uma ruga de concentração aparecia entre suas sobrancelhas quando ele pensava. Como você se chama? Ela perguntou subitamente, a pergunta escapando antes que pudesse censurá-la. Quer dizer, eu sei que você sabe o meu nome, mas eu nunca soube o seu. Ele hesitou por um momento, como se o próprio nome fosse um segredo perigoso. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase confessional. Daniel, ele disse. Daniel Cortês. O nome soou familiar em seus lábios, como se ela sempre soubesse que se chamaria exatamente isso. Daniel, forte, clássico, um pouco solene, combinava perfeitamente com o homem misterioso que havia se tornado parte de suas noites. Daniel, ela repetiu, testando o som em sua própria voz. É um nome bonito. Ele corou levemente, uma reação tão inesperada que Clara sentiu uma onda de carinho tomar conta de seu coração. Havia algo profundamente atraente na maneira como aquele homem aparentemente seguro de si podia ser desarvorado por um simples elogio. A chuva continuava martelando contra as janelas, criando uma cortina de som que os isolava do resto do mundo. Clara percebeu que, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, não se sentia sozinha durante o turno da madrugada. A presença de Daniel preenchia o espaço de uma forma que ela não sabia que sentia falta até agora. Você mora longe daqui? Ela perguntou, genuinamente preocupada com a viagem dele de volta para casa na tempestade. Não muito. Ele respondeu vagamente. Mas Clara notou como seus olhos se desviaram quando ele falou. Havia segredos ali, camadas de uma vida que ele mantinha cuidadosamente separada daquelas visitas noturnas ao café. Ele terminou o café mais devagar que o normal, saboreando cada gole como se não quisesse que o momento acabasse. Clara sentiu a mesma relutância, uma estranha sensação de que algo importante estava acontecendo entre eles, algo frágil e precioso que podia se quebrar se movimentassem muito rápido. Quando finalmente se levantou para ir embora, Daniel hesitou na frente do balcão. A toalha ainda estava dobrada em seus braços, e ele a estendeu de volta para Clara, com um cuidado reverente. Obrigado. Ele disse, e desta vez havia muito mais peso na palavra. Faz tempo que alguém se importa comigo.
A confissão caiu entre eles como uma pedra no lago silencioso, criando ondas que Clara sentiu em cada fibra de seu ser. Ela quis dizer algo, quis oferecer mais conforto, mais calor, mais daquela gentileza que parecia significar tanto para ele. Mas as palavras se perderam em sua garganta quando ela viu a vulnerabilidade nua em seus olhos. Ele se dirigiu à porta, mas desta vez não se dissolveu imediatamente na noite. Parou sob a marquise do café, protegido da chuva, e se virou para acenar através do vidro. Clara acenou de volta, seu coração batendo descompassado contra as costelas. Quando ele finalmente desapareceu na escuridão molhada, Clara segurou a toalha contra o peito e respirou fundo. O tecido ainda carregava o cheiro dele, uma mistura sutil de perfume masculino, chuva fresca e algo mais indefinível que era puramente Daniel. Faz tempo que alguém se importa comigo. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela limpava a xícara vazia, notando que desta vez ele havia bebido até a última gota. As 3 noites seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável, na atmosfera do café serenato. Daniel ainda chegava pontualmente às 23 horas. Ainda pedia seu café preto. Ainda se sentava na mesma mesa do canto. Mas agora havia algo diferente no ar entre eles. Uma intimidade delicada que pairava como perfume invisível, transformando cada gesto em algo carregado de significado. Clara havia começado a adicionar canela ao café dele sem perguntar, e ele nunca comentava sobre isso. Apenas sorria levemente quando provava o primeiro gole. Era um segredo compartilhado, uma pequena conspiração doce que os conectava de forma inexplicável. Ela também havia notado outros detalhes, como ele sempre verificava o celular antes de entrar, como seus ombros relaxavam visivelmente assim que se sentava, como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa quando algo o preocupava. Nesta noite de sexta-feira, porém, algo estava diferente. Daniel entrou com o semblante mais pesado que o usual. Uma sombra mais profunda nos olhos azul-acinzentados que Clara havia aprendido a ler como um livro aberto. Havia uma tensão em seus movimentos, uma rigidez na forma como pendurou o sobretudo no encosto da cadeira, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Clara preparou o café com cuidado extra, adicionando não apenas canela, mas uma pitada de baunilha que emprestava um aroma reconfortante à bebida. Quando se aproximou da mesa, notou as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele, sulcos que pareciam ter se aprofundado desde a noite anterior. Noite difícil? Ela perguntou suavemente, colocando a xícara sobre o pires com delicadeza. Era uma pergunta simples, mas carregava toda a preocupação genuína que havia crescido em seu peito nos últimos dias. Daniel ergueu os olhos para ela e Clara viu ali uma fragilidade que a pegou desprevenida. Por um momento, ele pareceu prestes a desviar o olhar, a retornar ao silêncio protetor que havia sido sua marca registrada. Mas então, algo se quebrou. Uma barreira invisível que finalmente cedeu sob o peso de sua solidão. Hoje faz 2 anos, ele disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Suas mãos envolveram a xícara com força desnecessária, os nós dos dedos embranquecendo ligeiramente. 2 anos desde que minha esposa morreu. As palavras caíram no ar como pedras no lago silencioso, criando ondas que Clara sentiu em cada fibra de seu ser. Ela havia suspeitado que havia uma perda ali. Havia visto os sinais na aliança desbotada que ele ainda usava, na melancolia que o seguia como sombra. Mas ouvir a confirmação, ver a dor nua em seus olhos, foi como receber um soco no estômago. Clara se sentou na cadeira em frente a ele sem pedir permissão, movida por um instinto de proteção que não sabia que possuía. O café estava vazio exceto por eles dois. O mundo exterior reduzido a luzes borradas, além das janelas embaçadas. "Sinto muito", ela disse,
e as palavras saíram carregadas de uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Deve ser impossível. Daniel assentiu lentamente, tomando um gole do café como se precisasse do calor para continuar falando. Câncer, ele disse simplesmente. 8 meses de luta. Ela era muito corajosa. Mais corajosa que eu jamais poderia ser. Clara sentiu lágrimas picarem seus olhos, não apenas pela perda dele, mas pela maneira como sua voz se quebrava ao falar da esposa. Havia tanto amor ali, tanto luto ainda fresco, que parecia impossível que 2 anos houvessem passado. Como ela se chamava? Clara perguntou suavemente, percebendo instintivamente que ele precisava falar sobre ela, que carregar aquela dor sozinho estava o consumindo lentamente. Marina, ele respondeu, e um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. Marina Cortês. Ela era arquiteta, adorava café, muito mais que eu. Costumava dizer que café preto sem açúcar era desperdício de bons grãos. Uma risada melancólica escapou de sua garganta, um som que carregava tanto humor quanto dor. Clara compreendeu então por que ele sempre pedia café preto. Era uma forma de se punir, de negar a si mesmo o prazer que ela havia tentado lhe ensinar. Vocês eram felizes, Clara disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação baseada na forma como seus olhos se iluminavam ao falar de Marina, mesmo através da dor. Muito, ele confirmou. Tínhamos planos, uma casa maior, viagens, talvez mais filhos. Ele parou abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Clara sentiu seu coração pular uma batida. Filhos, ela repetiu gentilmente. Daniel hesitou por um longo momento, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente ao redor da xícara. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que Clara teve que se inclinar para ouvir. Sofia, nossa filha, ela tem 6 anos agora. O mundo pareceu parar ao redor de Clara, uma filha. Ele tinha uma filha pequena, estava criando uma criança sozinho enquanto lidava com sua própria dor. A magnitude da responsabilidade, da solidão, da coragem necessária para isso a deixou sem palavras. Ela se lembra da mãe? Clara perguntou, sua voz embargada pela emoção. Daniel fechou os olhos por um momento, como se a pergunta lhe causasse dor física. Alguns momentos. O cheiro do perfume de Marina, a música que ela cantava na hora de dormir. Mas é como fragmentos de um sonho que está desaparecendo. E eu não sei se devo tentar manter essas memórias vivas ou deixá-las ir. Clara sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. A imagem de uma menina pequena, perdendo lentamente as memórias da mãe, de um pai tentando ser forte o suficiente para 2 pessoas, era quase insuportável. E você? Ela perguntou suavemente. Como está lidando com tudo isso? Daniel abriu os olhos e a olhou diretamente, e Clara viu ali um abismo de dor que a fez querer envolvê-lo em seus braços e protegê-lo do mundo. Eu não estou lidando, ele admitiu, a honestidade crua em sua voz. Eu estou sobrevivendo. Acordo, cuido da Sofia, trabalho, coloco ela para dormir e então venho aqui porque é o único lugar onde posso parar de fingir que está tudo bem. A confissão pairou entre eles como uma ponte frágil. Clara compreendeu então o que aquelas visitas noturnas representavam para ele. Não era apenas sobre o café, era sobre encontrar um espaço onde podia baixar a guarda, onde não precisava ser forte para ninguém. Às vezes, o silêncio é o único jeito de não desabar, ele continuou, olhando fixamente para a xícara. Em casa, preciso ser o pai forte, o homem que tem todas as respostas. No trabalho, preciso tomar decisões que afetam centenas de pessoas. Mas aqui posso simplesmente ser alguém que está quebrado e tentando se recompor. Clara sentiu seu coração se partir um pouco mais a cada palavra. Havia tanta solidão naquele homem,
tanto peso nos ombros que ela queria desesperadamente aliviar. Sem pensar, estendeu a mão através da mesa e cobriu a dele com a sua. O toque foi como uma descarga elétrica que percorreu ambos. Daniel olhou para suas mãos unidas com uma expressão de surpresa, como se tivesse esquecido como era o contato humano gentil. Clara sentiu a pele dele, ligeiramente áspera, mas quente, e percebeu que não queria soltar nunca mais. Você não precisa carregar tudo sozinho, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. E você não está quebrado, Daniel. Você está de luto. Há uma diferença. Ele virou a mão para que suas palmas se tocassem, entrelaçando os dedos com os dela, de uma forma que parecia ao mesmo tempo íntima e desesperada. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade crua em sua voz que a fez querer chorar. Porque vi como seus olhos se iluminam quando fala dela, da Sofia e da Marina. Amor assim não quebra as pessoas, Daniel. Pode machucá-las, pode deixá-las com cicatrizes, mas não as quebra. Eles permaneceram assim por vários minutos, mãos entrelaçadas sobre a mesa, respirando em sincronia, enquanto o mundo continuava girando ao redor deles. Clara podia sentir o pulso dele através dos dedos, rápido e irregular, como um pássaro ferido tentando voar. Sofia sempre pergunta por que papai fica triste às vezes, Daniel disse finalmente. E eu nunca sei o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo pode ser cruel, que as pessoas que amamos podem simplesmente desaparecer? Talvez você não precise explicar, Clara sugeriu gentilmente. Talvez só precise mostrar a ela que mesmo quando estamos tristes, ainda podemos encontrar momentos de felicidade. Pequenos momentos como café com canela numa noite fria. Daniel sorriu então, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Ela adoraria você, ele disse inesperadamente. Sofia, ela tem essa obsessão por doces, e você faz o café ficar doce sem açúcar. Seria como mágica para ela. A ideia de conhecer a filha dele fez o coração de Clara acelerar de uma forma que ela não queria analisar muito profundamente. Talvez um dia, ela disse, tentando manter a voz casual. Talvez, ele concordou, mas havia algo em seus olhos que sugeria que a possibilidade não era tão distante quanto as palavras implicavam. Eles continuaram conversando até quase 2 da manhã. Daniel contando histórias sobre Sofia, como ela insistia em usar vestidos de princesa para ir ao supermercado, como havia desenvolvido uma paixão inexplicável por dinossauros, como às vezes acordava no meio da noite pedindo por mamãe e como isso partia o coração dele em pedaços todas as vezes. Quando finalmente se levantou para ir embora, Daniel segurou a mão de Clara por mais um momento. Obrigado, ele disse. E ela soube que ele não estava agradecendo apenas pela conversa, mas por tê-lo visto, realmente visto, não apenas como o cliente misterioso, mas como o homem ferido que se escondia atrás da compostura. Depois que ele saiu, Clara permaneceu sentada na mesa vazia, ainda sentindo o calor de sua mão na dela. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar no café, ela compreendeu que havia se apaixonado não por um mistério, mas por um homem real, com cicatrizes reais e uma história que a deixava simultaneamente partida e esperançosa. Às vezes, o silêncio é o único jeito de não desabar. As palavras dele ecoavam em sua mente enquanto ela limpava as xícaras, mas Clara sabia que agora, pelo menos, ele não precisaria enfrentar aquele silêncio completamente sozinho. A semana que se seguiu à confissão de Daniel foi diferente de todas as outras. Clara se pegou pensando nele durante o dia, imaginando como seria sua rotina com Sofia, visualizando o rosto da menina que havia herdado os olhos azul-acinzentados do pai. Cada noite, quando ele chegava ao café, havia uma intimidade nova entre eles. Não apenas de 2 pessoas que se conheciam,
mas de duas almas que haviam se permitido ser vistas em sua vulnerabilidade. Daniel ainda se sentava na mesa do canto, mas agora Clara frequentemente se juntava a ele durante os momentos mais silenciosos da madrugada. Eles conversavam sobre livros, sobre a cidade, sobre pequenas observações da vida que ganhavam peso quando compartilhadas. Ele havia começado a sorrir mais, e Clara descobriu que cada sorriso dele era como um presente que ela guardava cuidadosamente na memória. Nesta quinta-feira, porém, Daniel chegou com uma energia diferente. Havia algo quase nervoso em seus movimentos, uma inquietação que contrastava com sua habitual compostura melancólica. Quando Clara trouxe seu café com canela, agora oficialmente Café da Clara, como ele havia começado a chamá-lo, ele a segurou pelo pulso gentilmente. Clara, ele disse, sua voz carregando uma hesitação incomum. Há algo que preciso te perguntar. Ela se sentou à sua frente, o coração acelerando inexplicavelmente. Havia algo na intensidade de seu olhar que a fazia sentir como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. Sofia tem apresentação na escola amanhã. Ele começou, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. É sobre profissões. Ela escolheu falar sobre pessoas que trabalham em cafés. Aparentemente, desde que comecei a vir aqui, ela desenvolveu uma fascinação pelo assunto. Clara sentiu uma onda de ternura tomar conta de seu peito. A ideia de que uma criança de 6 anos havia notado a mudança no humor do pai e conectado isso ao café era simultaneamente tocante e reveladora. Ela perguntou se poderia conhecer a moça do café que faz o papai sorrir. Daniel continuou, uma leve coloração rosada subindo por seu pescoço. Eu sei que é muito pedir que nossa amizade se desenvolveu neste espaço específico, mas... Eu adoraria conhecê-la, Clara interrompeu, surpresa pela rapidez de sua própria resposta. A ideia de conhecer Sofia, de finalmente ter um rosto para a criança que havia se tornado tão real em suas conversas noturnas, era irresistível. O alívio no rosto de Daniel foi imediato e total. Sério? Porque ela está muito animada e eu não queria desapontá-la. Quando? Clara perguntou, já começando a imaginar como seria esse encontro. Sábado de manhã? Podemos nos encontrar no parque próximo ao lago. Sofia adora alimentar os patos e há uma lanchonete onde servem chocolate quente. Nada muito elaborado, apenas uma manhã normal, Clara completou, compreendendo perfeitamente sua necessidade de manter as coisas simples. Parece perfeito. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi diferente de todos os outros que ela havia visto. Havia esperança ali, uma luz que ela não sabia que existia por trás da melancolia que o acompanhava. Sábado chegou envolto numa manhã dourada de novembro, o ar fresco carregando o aroma de folhas secas e a promessa de mudanças. Clara havia escolhido um vestido simples de cor mostarda que realçava seus cabelos castanhos e uma jaqueta de lã que a mantinha aquecida sem ser formal demais. Havia uma ansiedade deliciosa crescendo em seu peito. A antecipação de finalmente conhecer a pessoa mais importante na vida de Daniel. Ela os viu antes mesmo de chegar ao local combinado. Daniel estava agachado ao lado de uma menina pequena que gesticulava animadamente enquanto apontava para os patos no lago. Mesmo de longe, Clara podia ver a semelhança inegável entre pai e filha. Os mesmos cabelos castanhos com reflexos dourados sob o sol, a mesma inclinação elegante da cabeça. Quando Sofia se virou em sua direção, Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões.
A menina era absolutamente deslumbrante, com os olhos azul acinzentados do pai, emoldurados por cílios longos e escuros, e um sorriso que irradiava uma alegria pura que contrastava dolorosamente com a tristeza que Clara havia aprendido a associar àquela família. Sofia, Daniel disse suavemente, se levantando e estendendo a mão para Clara. Esta é a Clara, a moça do café de quem te falei. Sofia inclinou a cabeça para o lado, estudando Clara com a intensidade sem filtros que apenas crianças possuem. Você é mais bonita do que eu imaginei, ela disse com a honestidade brutal da infância. Papai disse que você faz café especial para ele. Clara se agachou para ficar na altura da menina, sentindo uma conexão instantânea que a surpreendeu. E seu papai me contou que você é muito inteligente e que adora dinossauros. Os olhos de Sofia se arregalaram de prazer. Você gosta de dinossauros também? Adoro. Clara mentiu descaradamente, mas a alegria que floresceu no rosto da menina fez valer cada palavra. Qual é o seu favorito? Triceratops, Sofia exclamou, saltitando ligeiramente. Eles eram herbívoros, mas tinham chifres enormes para se defender, como os rinocerontes, mas muito maiores. Clara olhou para Daniel por cima da cabeça de Sofia e viu nos olhos dele uma emoção tão intensa que quase a fez chorar. Havia gratidão ali, mas também algo mais profundo, como se ele estivesse vendo sua filha através dos olhos de Clara e redescobrindo a magia que a criança carregava. Eles caminharam até a lanchonete, Sofia entre os dois adultos, tagarelando sem parar sobre dinossauros, sobre a apresentação da escola, sobre como os patos do lago eram meio burros porque não sabem que o pão não é bom para eles. Clara se pegou observando Daniel interagir com a filha, a paciência infinita em sua voz, a forma como se abaixava para ouvi-la melhor, como seus olhos se suavizavam completamente quando ela ria. Papai, Sofia disse quando se sentaram à mesa da lanchonete, 3 canecas fumegantes de chocolate quente entre eles. A Clara pode vir em casa um dia? Eu queria mostrar minha coleção de pedras para ela. Clara sentiu Daniel se tensionar ligeiramente ao lado dela e compreendeu a complexidade da pergunta. A casa era o santuário onde as memórias de Marina ainda viviam, onde Sofia crescia cercada de fotografias e lembranças da mãe. Convidar Clara para aquele espaço seria cruzar uma linha que ele talvez não estivesse pronto para atravessar. Claro que pode, ele disse suavemente, surpreendendo a ambos. Se a Clara quiser, é claro. Eu adoraria ver sua coleção de pedras, Clara disse para Sofia, mas seus olhos encontraram os de Daniel. Havia uma pergunta silenciosa ali, uma necessidade de confirmação de que isso realmente estava bem. O quase imperceptível aceno de cabeça dele foi suficiente. Sofia bateu palmas de alegria e começou a descrever detalhadamente cada pedra de sua coleção, onde havia encontrado cada uma, porque algumas eram especiais, como havia aprendido a identificar diferentes tipos de minerais. Era uma criança claramente inteligente, com uma curiosidade voraz sobre o mundo que a cercava. Mamãe começou a coleção comigo, Sofia disse casualmente, tomando um gole do chocolate quente. Ela disse que as pedras guardam histórias de milhões de anos. Agora eu continuo coletando porque talvez ela possa ver minha coleção crescer de onde ela está. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Clara viu Daniel fechar os olhos brevemente, como se as palavras da filha fossem simultaneamente uma bênção e uma punhalada. Havia tanta sabedoria na simplicidade daquela criança, tanta aceitação da perda misturada com esperança. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa da sua coleção, Clara disse suavemente, tocando a mão pequena de Sofia. E tenho certeza de que ela consegue ver o quanto você cresceu. Sofia sorriu.
Um sorriso que carregava tanto a inocência da infância quanto uma maturidade prematura nascida da perda. Papai fica triste às vezes, ela disse, olhando diretamente para Clara. Mas ele tem sorrido mais ultimamente. Mamãe gostaria disso. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos e percebeu que Daniel estava lutando contra a mesma emoção. Havia algo profundamente comovente na forma como aquela criança havia aprendido a navegar a dor de sua família, como ela havia encontrado maneiras de honrar a mãe enquanto ainda permitia que a vida continuasse. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Sofia insistiu em segurar as mãos de ambos enquanto caminhavam de volta ao lago. Clara sentiu a pequena mão confiante na sua e compreendeu que algo fundamental havia mudado naquela manhã. Não era apenas sobre ela e Daniel mais. Era sobre uma família que estava aprendendo a se recompor, sobre uma criança que precisava de amor e sobre um homem que estava descobrindo que era possível amar novamente sem trair a memória de quem se foi. Não é só café, Clara, Daniel disse quando pararam próximo ao carro dele, Sofia correndo atrás de uma borboleta alguns metros à frente. Sua voz estava baixa, íntima, carregada de significado. É o único momento do dia em que sinto paz. E agora é mais que isso. Clara olhou nos olhos dele e viu a verdade nua ali, a admissão de que algo estava crescendo entre eles, algo que transcendia as visitas noturnas ao café. Para mim também, ela admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Sofia voltou correndo para eles, as bochechas rosadas de excitação. A borboleta era laranja, como as pedras de âmbar da minha coleção. Daniel pegou a filha no colo, beijando sua testa com uma ternura que fez o coração de Clara se apertar. Vamos para casa, princesa. A Clara vai nos visitar em breve. Enquanto os via partir, Clara compreendeu que sua vida havia mudado irrevocavelmente naquela manhã. Ela havia se apaixonado não apenas por Daniel, mas pela pequena família que ele representava, pela possibilidade de fazer parte de algo maior que ela mesma. E pela primeira vez, desde que chegara à cidade, sentia que havia encontrado não apenas um lugar para trabalhar, mas um lugar para pertencer. As semanas seguintes se desenrolaram, como páginas de um livro, que Clara jamais imaginara estar escrevendo. O convite para conhecer a casa de Daniel e Sofia havia se transformado numa rotina deliciosa, que preenchia seus dias livres com uma felicidade que ela não experimentava há anos. A primeira visita aconteceu numa terça-feira chuvosa. Clara chegou com uma sacola cheia de ingredientes para fazer biscoitos de chocolate, uma receita da avó que guardava como tesouro pessoal. A casa era aconchegante, decorada com toques femininos que claramente pertenciam a Marina, mas havia algo caloroso na forma como Daniel a recebeu, como se sua presença trouxesse vida nova àquelas paredes. Sofia a guiou entusiasmada através de cada cômodo, mostrando sua coleção de pedras organizada meticulosamente numa estante do quarto. Cada mineral tinha uma história, um lugar onde foi encontrado, uma característica especial que a menina descrevia com paixão científica impressionante para seus 6 anos. Clara se sentou no chão, fingindo examinar cada pedra com seriedade acadêmica, enquanto Daniel as observava do batente da porta, um sorriso suave iluminando seu rosto. Esta aqui é especial, Sofia disse, segurando uma pedra lisa e azulada. Mamãe e eu encontramos na praia no último verão que passamos juntas. Ela disse que era como um pedacinho do céu que caiu no mar. Clara segurou a pedra com reverência, sentindo seu peso e textura. É linda. Sua mamãe tinha razão sobre ser um pedacinho do céu. Você quer segurar a pedra preferida dela? Sofia perguntou, apontando para uma ametista roxa que brilhava na luz da tarde. Papai não gosta muito quando eu mexo nela sozinha. Daniel se aproximou e cuidadosamente tirou a ametista da estante.
Esta era mesmo a favorita da mamãe, ele disse, colocando a pedra nas mãos de Clara. Ela dizia que a cor lembrava o pôr do sol em dias especiais. Clara sentiu a responsabilidade do momento, segurando algo tão precioso para aquela família. A ametista era realmente deslumbrante, com veios que pareciam conter luz própria. É mágica, ela disse sinceramente. Por isso mamãe gostava tanto, Sofia explicou. Ela acreditava em mágica. Papai diz que eu puxei isso dela. Naquela tarde, enquanto os biscoitos assavam no forno, Clara ajudou Sofia com os deveres de matemática na mesa da cozinha. A menina era incrivelmente inteligente, mas também teimosa, insistindo em resolver os problemas de um jeito próprio que frequentemente estava correto, mesmo que pouco convencional. Você é boa em ensinar, Daniel comentou, servindo café para Clara numa xícara delicada de porcelana floral. Sofia nunca fica quieta, tanto tempo fazendo o dever de casa. Ela só precisa de alguém que escute suas ideias, Clara respondeu, observando Sofia concentrada numa conta de divisão particularmente difícil. Ela tem uma mente brilhante. Igual a mãe, Daniel disse suavemente, e Clara notou que pela primeira vez ele falou de Marina sem aquela sombra de dor atravessando seu rosto. Era como se a presença de Clara tivesse criado um espaço seguro onde as memórias podiam existir com carinho em vez de apenas tristeza. As visitas se tornaram semanais, depois 2 vezes por semana. Clara trazia sempre algo especial, livros novos, ingredientes para receitas diferentes, pequenos projetos de artesanato que podia fazer com Sofia. Ela adorava ver os olhos da menina se iluminarem com cada novidade, adorava a forma como Daniel relaxava gradualmente em sua presença. Numa quinta-feira particularmente fria, Clara chegou para encontrar Sofia resfriada, enrolada num cobertor no sofá da sala. A menina estava emburrada por não poder brincar lá fora. Então Clara sugeriu fazer teatro de sombras na parede, usando apenas as mãos e uma luminária. Vou fazer um coelho, Clara anunciou, posicionando as mãos para criar a silhueta perfeita na parede branca. Sofia riu deliciada quando a sombra começou a falar, com voz engraçada que Clara inventou na hora. Agora eu! Sofia gritou, esquecendo completamente o resfriado. Suas pequenas mãos criaram formas abstratas, que ela declarou serem dinossauros voadores do futuro. Daniel se juntou a elas no chão da sala, suas mãos grandes criando sombras elaboradas de borboletas e pássaros. Clara o observou brincar com a filha, notando como sua risada genuína havia se tornado mais frequente, como os músculos ao redor de seus olhos se relaxavam quando estava com elas duas. Papai costumava fazer teatro de sombras com mamãe e comigo, Sofia disse casualmente, ajeitando o cobertor ao redor dos ombros. Mas parou depois que ela foi embora. Que bom que você trouxe de volta. O comentário inocente criou um momento de silêncio carregado. Clara viu Daniel engolir em seco, a emoção passando rapidamente por seu rosto antes de se recompor. As pessoas especiais têm o poder de trazer coisas boas de volta, ele disse, olhando diretamente para Clara. Havia gratidão em sua voz, mas também algo mais profundo que fez o coração dela acelerar. Depois que Sofia adormeceu no sofá, Clara e Daniel permaneceram na sala escura, apenas a luminária do teatro de sombras, criando um círculo dourado de luz. Clara estava organizando os livros infantis que haviam lido juntos quando sentiu Daniel se aproximar. Clara, ele disse, sua voz baixa e hesitante. Eu preciso te agradecer por algo. Ela se virou para encará-lo, notando como a luz suave realçava os contornos de seu rosto, como seus olhos pareciam mais claros na penumbra. Sofia está diferente desde que você começou a vir aqui, ele continuou. Mais viva, como se parte dela que havia adormecido tivesse acordado de novo, e eu também me sinto diferente.
Clara sentiu sua respiração acelerar. Havia uma intensidade em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade misturada com algo que parecia suspeitosamente com desejo. Você trouxe riso para a nossa casa de novo, ele disse, se aproximando mais um passo. Trouxe cor para os dias, trouxe esperança. A palavra pairou entre eles como uma confissão. Clara podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver a luta interna refletida em seu rosto. O homem que havia amado profundamente e perdido tudo, tentando encontrar coragem para amar novamente. Daniel, ela sussurrou, seu nome saindo como uma oração. Ele ergueu a mão lentamente, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Eu não sei se tenho direito de sentir isso, ele admitiu. Não sei se é justo com Marina, com Sofia, com você. Clara cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a contra sua bochecha. Amar alguém não diminui o amor que você teve. Sofia precisa ver que é possível ser feliz novamente. E você merece ser feliz, Daniel. Por um momento, eles permaneceram assim, perdidos nos olhos um do outro, o mundo reduzido àquele círculo de luz dourada. Clara podia ver a batalha sendo travada na mente dele. Podia sentir o momento exato em que ele decidiu se permitir sentir. Lentamente, cuidadosamente, ele se inclinou na direção dela. Clara fechou os olhos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Mas em vez do beijo que esperava, ela sentiu apenas a testa dele tocando a sua. Uma intimidade gentil e respeitosa que de alguma forma era mais íntima que qualquer beijo. Obrigado, ele sussurrou contra sua pele, por nos ensinar que ainda podemos ser uma família feliz. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas, mas eram lágrimas de felicidade, de esperança, de amor, crescendo lentamente entre as ruínas de uma tragédia. Naquele momento, envoltos na luz dourada e no silêncio da casa que estava aprendendo a ser feliz novamente, ela soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas o lugar onde pertencia. O envelope chegou numa manhã de dezembro, quando os primeiros ventos frios do inverno começavam a sussurrar promessas de mudança pelas ruas da cidade. Clara o encontrou esperando por ela no balcão do café. O papel cremoso contrastando com o mármore escuro, seu nome escrito em letras douradas elegantes que imediatamente despertaram sua curiosidade e apreensão. O remetente era um nome que ela reconheceu vagamente. Café Lumière, uma rede de cafeterias gourmet que havia se expandido rapidamente pelas principais capitais do país. Clara rasgou o envelope com dedos trêmulos, o papel fazendo um som seco que ecoou no silêncio da manhã ainda adormecida. A carta era uma proposta de emprego. Não apenas qualquer emprego, mas uma posição de gerente regional em São Paulo, com um salário que era 3 vezes maior do que ela ganhava no Serenato. Eles haviam notado seu trabalho através de recomendações. Queriam alguém com experiência prática para supervisionar a abertura de 5 novas unidades na capital. Era uma oportunidade que qualquer pessoa em sua posição consideraria um presente do destino. Clara leu a carta 3 vezes, cada palavra penetrando em sua consciência como pequenas agulhas. São Paulo, a 2.000 quilômetros de distância, do Café Serenato, de Daniel, de Sofia, de tudo que havia se tornado precioso em sua vida nos últimos meses. Suas mãos tremiam enquanto dobrava a carta e a guardava no bolso do avental. O resto do dia passou como um borrão de tarefas mecânicas. Servir café, limpar mesas, sorrir para clientes, enquanto sua mente girava em círculos desesperados. Era a oportunidade de sua vida profissional, exatamente o tipo de posição que havia sonhado quando se mudara para a cidade. Mas agora, a ideia de partir parecia impensável. Quando Daniel chegou naquela noite, Clara imediatamente percebeu que algo estava diferente nele também.
Havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez na forma como ele pendura o sobretudo que não conseguia esconder mesmo com seu habitual autocontrole. Ele se sentou na mesa de sempre, mas seus olhos não encontraram os dela, como havia se tornado costume. Café preto, sem açúcar, ele disse quando ela se aproximou, e as palavras caíram como pedras no silêncio. Era a primeira vez em semanas que ele havia feito o pedido formal, sem o sorriso íntimo que havia se tornado parte de seu ritual. Clara preparou o café com mãos automáticas, mas desta vez não adicionou canela. Se ele queria voltar à formalidade antiga, ela respeitaria isso, mesmo que cada fibra de seu ser protestasse contra o distanciamento súbito. "Está tudo bem?" ela perguntou quando colocou a xícara sobre a mesa, sua voz cuidadosamente neutra. Daniel tomou-lhe um gole e fez uma careta quase imperceptível ao sentir o amargor puro. "Deveria estar perguntando a mesma coisa para você", ele disse, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dela. "Você parece distante hoje." A observação a pegou desprevenida. Clara havia pensado que estava escondendo bem sua turbulência interior, mas aparentemente Daniel havia aprendido a lê-la tão bem quanto ela havia aprendido a ler ele. "Só um dia difícil", ela mentiu, limpando uma superfície já impecável com movimentos nervosos. "Clara." A forma como ele pronunciou seu nome carregava uma autoridade gentil que a fez parar de fingir ocupação e olhar diretamente para ele. "O que aconteceu?" A sinceridade em seus olhos quase desfez toda sua resolução. Por um momento, ela considerou contar sobre a proposta, sobre a decisão impossível que estava enfrentando. Mas algo a deteve. Talvez o medo de ver alívio em seu rosto, talvez a percepção de que ele também estava guardando segredos. "E você?" ela contra-atacou suavemente. "Você chegou aqui esta noite como se carregasse o peso do mundo. O que está acontecendo?" Daniel hesitou, seus dedos tamborilando contra a porcelana da xícara. "Trabalho", ele disse finalmente. "Algumas complicações que podem exigir mudanças significativas." A vagueza da resposta criou um abismo entre eles que Clara sentiu fisicamente. Era como se ambos estivessem se escondendo atrás de muralhas que haviam passado semanas derrubando. "Que tipo de mudanças?" ela pressionou gentilmente. Daniel suspirou profundamente, passando uma mão pelos cabelos numa demonstração rara de vulnerabilidade. "Pode ser que eu precise viajar mais, muito mais. Sofia ficaria com a babá na maior parte do tempo, e eu..." Ele não terminou a frase, mas Clara compreendeu a implicação. Menos tempo em casa significava menos tempo com Sofia, menos visitas dela, menos daqueles momentos preciosos que haviam construído juntos. O café voltaria a ser apenas uma pausa solitária em suas noites, não o ponto de encontro de uma família que estava aprendendo a se formar. "Por quanto tempo?" Clara perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. 6 meses, talvez mais. Depende de como o projeto se desenvolve." 6 meses. O mesmo período que a proposta de São Paulo exigia como compromisso mínimo. A ironia era cruel demais para ser coincidência. Clara se sentou na cadeira em frente a ele sem pedir permissão, suas pernas subitamente incapazes de sustentá-la. "Daniel, há algo que preciso te contar também." Ele percebeu imediatamente a gravidade em sua voz, endireitando-se na cadeira como se preparasse para um golpe. "O que é?" Clara tirou a carta do bolso com mãos trêmulas, colocando-a sobre a mesa entre eles como evidência de uma traição que não havia cometido, mas que estava considerando. "Recebi uma proposta de trabalho hoje, em São Paulo." Os olhos de Daniel se fixaram no envelope, depois voltaram para o rosto dela com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Era dor? Alívio? Resignação?
É uma boa oportunidade? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. Profissionalmente, é exatamente o que eu sempre quis. Gerente regional, salário excelente, chance de crescimento. Mas, Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mas significa deixar tudo isso, deixar o café, deixar vocês. A última palavra saiu como um sussurro quebrado. Daniel fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto total do que ela estava dizendo. Quando você teria que partir? Ele perguntou. Eles querem uma resposta até segunda-feira. Se eu aceitar, começaria no final do mês. 2 semanas. Em 2 semanas, tudo o que haviam construído juntos poderia se tornar apenas memória. Daniel se inclinou para trás na cadeira, uma risada amarga escapando de sua garganta. É irônico, não é? Finalmente encontramos algo real, algo que faz sentido e o universo conspira para nos separar. Talvez seja um sinal, Clara disse, embora cada palavra a machucasse. Talvez estejamos forçando algo que não deveria acontecer. Sua vida está aqui, suas responsabilidades, as memórias de Marina. Não, Daniel interrompeu com uma veemência que a surpreendeu. Não faça isso. Não use Marina como desculpa para fugir do que está acontecendo entre nós. A acusação cortou fundo, principalmente porque havia verdade nela. Clara estava com medo. Medo de se apaixonar completamente, medo de se tornar parte de uma família que ainda estava se curando, medo de não ser suficiente para preencher o vazio que Marina havia deixado. Eu não estou fugindo, ela mentiu. Estou sendo prática. Você vai viajar por meses, eu tenho uma oportunidade única. E Sofia? Daniel perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. Como explico para uma criança de 6 anos que mais uma pessoa importante está deixando sua vida? A pergunta foi como um soco no estômago. Clara havia se tornado parte da vida de Sofia, havia ajudado a menina a rir novamente, a fazer teatro de sombras, a acreditar que a vida podia ser boa mesmo depois da perda. Partir agora seria como repetir o abandono que a morte da mãe havia representado. Ela vai entender, Clara disse, mas as palavras soaram vazias, mesmo para ela. Vai mesmo? Daniel perguntou, se inclinando para a frente. Ou ela vai aprender que as pessoas que ela ama sempre vão embora? O silêncio que se seguiu foi denso e doloroso. Clara podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o zumbido baixo da máquina de café, o som distante do trânsito na rua. Tudo parecia amplificado na tensão entre eles. Talvez o café não tenha mais o mesmo sabor sem você, Daniel disse finalmente, sua voz carregada de uma tristeza que partiu o coração de Clara em pedaços. Ela olhou para a xícara meio vazia na frente dele, o café escurecido e frio, sem a canela que havia se tornado sua marca registrada. Ele estava certo. Havia algo fundamentalmente diferente quando tentavam voltar ao que eram antes. Não se podia desfazer a intimidade que haviam construído. Não se podia fingir que os sentimentos não existiam. Eu não sei o que fazer, Clara admitiu, as lágrimas finalmente transbordando. Eu te amo, Daniel. Amo você e Sofia mais do que pensei que fosse possível. Mas e se não for suficiente? E se eu não conseguir ser o que vocês precisam? Daniel estendeu a mão através da mesa, cobrindo a dela com uma gentileza que contrastava com a dor em seus olhos. E se você conseguir? Ele perguntou suavemente. E se formos exatamente o que precisamos uns dos outros? Clara entrelaçou os dedos com os dele, sentindo o calor familiar de sua pele, a força que ele sempre irradiava, mesmo nos momentos mais vulneráveis. Você realmente quer que eu fique? Eu quero que você escolha ficar, ele corrigiu. Há uma diferença. Quero que você olhe para a sua vida, para o que construímos juntos, e decida que vale a pena lutar por isso. A diferença era sutil, mas crucial. Ele não estava pedindo um sacrifício, estava oferecendo uma escolha entre a segurança do conhecido e a incerteza bela do amor verdadeiro.
Clara fechou os olhos, sentindo o peso da decisão assentar em seus ombros como um manto pesado. Em São Paulo, ela teria tudo o que havia planejado para sua carreira. Aqui, teria tudo o que nunca soube que queria para seu coração. Quando abriu os olhos novamente, encontrou Daniel observando-a com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver direto em sua alma. "Eu preciso de tempo para pensar", ela disse finalmente. Ele assentiu, apertando sua mão uma última vez, antes de soltá-la. "Claro, mas Clara, seja qual for sua decisão, precisa ser sua. Não deixe o medo escolher por você." Quando ele partiu naquela noite, Clara permaneceu sozinha no café silencioso, a carta de São Paulo na mesa à sua frente, como um lembrete cruel de que algumas decisões podem mudar tudo para sempre. O fim de semana passou como uma eternidade de hesitação e lágrimas silenciosas. Clara havia ligado para Café Lumière, pedindo mais 2 dias para dar sua resposta final, alegando questões familiares urgentes, o que, tecnicamente, não era mentira. Ela havia se tornado parte de uma família, mesmo que ainda não soubesse se tinha coragem de abraçar completamente essa realidade. Domingo à noite, ela estava organizando suas coisas no pequeno apartamento acima do café, dividindo mentalmente seus pertences entre o que levaria para São Paulo e o que deixaria para trás. Cada objeto parecia carregar memórias dos últimos meses. A caneca que Sofia havia pintado para ela, o livro de receitas que Daniel havia emprestado, a fotografia deles 3 no parque que ela havia imprimido secretamente. Eram quase 23 horas quando ouviu o sino da porta do café tocar lá embaixo. Clara desceu rapidamente, esperando encontrar algum cliente perdido ou talvez um dos funcionários do turno da madrugada chegando mais cedo. Em vez disso, encontrou Daniel parado no meio do café vazio, as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo, os cabelos ligeiramente desarrumados, como se tivesse corrido. "O café está fechado", ela disse automaticamente, embora seu coração tivesse disparado ao vê-lo. "Eu sei", ele respondeu, sem se mover da posição central. "Vim falar com você. Sofia está dormindo na casa da vizinha." Havia algo diferente nele esta noite, uma determinação que ela não havia visto antes, uma energia inquieta que o fazia parecer mais jovem e mais vulnerável ao mesmo tempo. Clara se aproximou lentamente, como se ele fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer movimento brusco. "Daniel, se é sobre a proposta, eu ainda..." "Não", ele interrompeu, sua voz carregada de uma urgência que a fez parar no meio da frase. "Não é sobre a proposta. É sobre nós. É sobre o que sinto por você e sobre o que não consegui dizer na última vez que estivemos aqui." Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. Havia uma intensidade em seus olhos azul-acinzentados que a fazia sentir como se estivesse prestes a testemunhar algo irreversível. "Passei os últimos 2 dias pensando", ele continuou, começando a caminhar em direção à mesa deles, porque já havia se tornado a mesa deles, mesmo que nunca tivessem falado sobre isso explicitamente. "Pensando sobre Marina, sobre Sofia, sobre você, sobre que tipo de homem quero ser." Ele parou ao lado da mesa, suas mãos se apoiando no encosto da cadeira onde havia se sentado tantas noites. "Quando Marina morreu, eu pensei que minha capacidade de amar havia morrido com ela, que o melhor que poderia esperar era sobreviver, ser um pai decente para Sofia, talvez encontrar momentos ocasionais de paz." Clara se aproximou mais, fascinada pela vulnerabilidade crua em sua voz. Era como se ele estivesse se despindo de todas as proteções que havia construído, se expondo completamente. "Então você apareceu", ele disse, virando-se para encará-la diretamente. Com sua gentileza, sua canela no café, sua forma de fazer Sofia rir como eu não ouvia há 2 anos. E, de repente, não era apenas sobre sobreviver anymore, era sobre viver de verdade.
O coração de Clara batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo ecoando no silêncio do café. Havia algo hipnotizante na forma como ele falava, como se cada palavra fosse escolhida cuidadosamente para carregar todo o peso de seus sentimentos. Eu me apaixonei por você, Clara, ele disse, e as palavras caíram no ar como confissão e promessa ao mesmo tempo. Me apaixonei pela forma como você olha o mundo, como cuida das pessoas ao seu redor, como fez minha filha acreditar novamente que a vida pode ser boa. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de algo que suspeitosamente parecia felicidade. Me apaixonei pela forma como você faz café com amor, como conhece exatamente o que cada pessoa precisa sem que ela peça. Me apaixonei por como você se encaixa perfeitamente em nossa vida, como se sempre tivesse feito parte dela. Ele deu um passo na direção dela, depois outro, até que estiveram próximos o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo. Então, quando você mencionou partir, percebi algo terrível, ele continuou, sua voz se tornando mais baixa, mais íntima. Percebi que havia passado tanto tempo com medo de amar novamente que quase perdi a chance de te dizer o quanto você significa para mim. Clara queria falar, queria dizer que sentia o mesmo, mas havia algo na intensidade de seu olhar que a mantinha em silêncio, esperando. A proposta de São Paulo é incrível, ele disse, surpreendendo-a com a mudança de direção. É exatamente o tipo de oportunidade que você merece, e seria egoísmo da minha parte pedir para você recusá-la. O coração de Clara afundou ligeiramente. Ele havia vindo para incentivá-la a partir? Mas, ele continuou, e essa única palavra mudou tudo. Eu não posso deixar você ir sem lutar. Não posso deixar você partir sem que saiba exatamente o que está deixando para trás. Ele colocou as mãos no rosto dela, o toque enviando ondas de calor através de sua pele. Você não seria apenas minha namorada, Clara. Você seria a mãe que Sofia nunca teve a chance de conhecer direito. Seria a parceira que eu pensei que nunca mais encontraria. Seria a pessoa que transformou nossa casa em um lar novamente. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara, mas ela não fez movimento para limpá-las. Era como se Daniel estivesse pintando um futuro que ela mal ousara imaginar. E eu sei que é assustador, ele sussurrou, os polegares limpando gentilmente suas lágrimas. Sei que é uma responsabilidade enorme, que significa abraçar não apenas um homem, mas uma família inteira com sua bagagem e suas cicatrizes. Clara finalmente encontrou sua voz. Daniel, deixe-me terminar, ele pediu suavemente. Por favor. Ela assentiu, perdida nos olhos dele. Eu não quero apenas o seu café, Clara, ele disse. E havia tanto peso nessas palavras que ela sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Quero você ao meu lado todas as manhãs. Quero que Sofia acorde, sabendo que você estará lá. Quero construir novas memórias, tradições diferentes, uma família que honre o passado, mas não viva presa nele. Ele se inclinou mais perto, a testa tocando a dela numa intimidade que ela havia sentido falta desde a última vez que estiveram juntos. Fique, ele sussurrou contra sua pele. Não venha só por mim, fique por nós. Fique porque acredita que podemos ser felizes juntos. Fique porque ama Sofia tanto quanto eu sei que ama. Fique porque há algo aqui que vale mais que qualquer carreira. Clara fechou os olhos, sentindo o calor de sua respiração contra seu rosto, o cheiro familiar de seu perfume misturado com café e promessas de futuro. E se eu não for suficiente? Ela sussurrou, expondo seu medo mais profundo. E se você for exatamente o que precisamos? Ele respondeu, ecoando suas palavras da noite anterior. E se nós formos exatamente o que você precisa também? Quando Clara abriu os olhos, encontrou Daniel observando-a,
com uma esperança tão intensa que quase a cegou. Era o olhar de um homem que havia encontrado algo precioso e estava disposto a lutar por isso. Sofia fez uma pergunta ontem, ele disse suavemente. Ela perguntou se você ia embora como a mamãe foi. Tive que explicar que algumas pessoas escolhem ficar e outras são obrigadas a partir. Ela disse que esperava que você escolhesse ficar. A menção de Sofia foi o golpe final nas defesas de Clara. A imagem daquela criança pequena que havia perdido tanto, esperando que mais uma pessoa importante permanecesse em sua vida, foi como um soco direto no coração. Eu amo vocês, Clara disse finalmente, as palavras saindo como confissão e revelação. Amo você e Sofia mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Mas tenho tanto medo. De quê? Daniel perguntou gentilmente. De não conseguir preencher o vazio que Marina deixou, de tentar e falhar, de machucar Sofia sem querer. Daniel sorriu então, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Você não precisa preencher o vazio de Marina, ele disse. Você só precisa criar seu próprio espaço. E você já fez isso, Clara. Você já se tornou indispensável para nós. Era a permissão que ela não sabia que precisava. Não para substituir, mas para simplesmente ser ela mesma, para encontrar seu lugar único naquela família. Então, qual é sua resposta? Daniel perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade. Você fica? Você constrói uma vida conosco? Clara olhou ao redor do café que havia se tornado seu mundo, depois de volta para os olhos do homem que havia se tornado seu coração. A decisão, que havia parecido impossível por dias, de repente se tornou a coisa mais simples do mundo. Sim, ela sussurrou. Eu fico. E quando Daniel finalmente a beijou, Clara soube que havia encontrado não apenas o amor, mas o lugar onde pertencia. 6 meses depois, o café Serenato havia se transformado em algo que Clara jamais imaginou quando chegou à cidade com apenas uma mala e sonhos incertos. As paredes de vidro ainda refletiam as luzes da rua. A máquina de café ainda fazia o mesmo som hipnotizante, mas tudo havia ganhado uma nova cor, um novo significado, uma nova vida. Era uma manhã de sábado em junho. O sol filtrava através das janelas, criando padrões dourados sobre as mesas de madeira. E Clara estava atrás do balcão, preparando 3 xícaras de café com o carinho de quem realiza um ritual sagrado. Café preto com uma pitada de canela para Daniel, chocolate quente com marshmallows para Sofia e um cappuccino cremoso para ela mesma. Uma tradição que havia nascido espontaneamente e se tornado o momento mais precioso de suas manhãs. O sino da porta tilintou alegremente, e Clara ergueu os olhos para ver Daniel entrar, segurando a mão pequena de Sofia. A menina estava radiante num vestido amarelo que ela havia escolhido especialmente para o café especial de sábado, como havia começado a chamar essas manhãs. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 tranças que balançavam enquanto ela praticamente saltitava até o balcão. Clara! Clara! Sofia gritou com a alegria pura que apenas crianças conseguem expressar. Papai disse que posso ajudar a fazer o café hoje. É mesmo? Clara respondeu, fingindo surpresa total enquanto Daniel se aproximava com aquele sorriso suave que havia se tornado sua expressão padrão nos últimos meses. A tristeza que uma vez habitava permanentemente seus olhos havia sido substituída por algo que Clara reconhecia como contentamento genuíno. Bom dia, linda, Daniel disse, inclinando-se sobre o balcão para beijar Clara suavemente. Era um gesto simples, cotidiano, mas que ainda fazia o coração dela acelerar como se fosse o primeiro beijo. Dormiu bem? Perfeitamente, Clara respondeu, passando os dedos pelos cabelos dele numa carícia automática. E vocês? Sofia, você lembra da receita que ensinei semana passada? Sofia assentiu vigorosamente.
já subindo no banquinho especial que Daniel havia comprado, para que ela pudesse alcançar o balcão com segurança. Primeiro o leite, depois o chocolate em pó, depois mexer devagar, depois os marshmallows. Exatamente! Clara aplaudiu, entregando uma colher pequena para Sofia. Você é oficialmente minha assistente de café mais talentosa. Enquanto Sofia se concentrava intensamente em sua tarefa, língua para fora, num gesto de concentração absoluta, Daniel envolveu Clara pela cintura por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Era um gesto íntimo e natural que falava de meses de pequenos momentos como este, de uma vida construída em cafés da manhã compartilhados e noites tranquilas. Ela está diferente, ele murmurou no ouvido de Clara, observando a filha trabalhar. Mais leve, como se finalmente tivesse parado de carregar pesos que não deveria carregar. Clara se inclinou contra o calor familiar de seu corpo. Crianças são resilientes quando se sentem amadas e seguras. Ela respondeu. E Sofia tem muito amor ao redor dela agora. Era verdade. Nos últimos meses, Clara havia visto Sofia florescer de maneiras que a emocionavam profundamente. A menina havia parado de acordar no meio da noite chamando pela mãe, havia começado a falar abertamente sobre Marina, sem aquela sombra de tristeza que antes nublava seus olhos. Havia até mesmo começado a se referir a Clara como quase mamãe. Um título que havia feito Clara chorar de felicidade na primeira vez que ouviu. Pronto! Sofia anunciou triunfante, erguendo a caneca de chocolate quente, decorada com marshmallows perfeitamente distribuídos. Ficou igual ao seu, Clara? Ficou ainda melhor, Clara disse honestamente, sabendo que era verdade não pelo chocolate em si, mas pelo amor que havia sido colocado em cada movimento. Você está se tornando uma barista especialista. Sofia riu, aquele som cristalino que havia se tornado a trilha sonora da felicidade de Clara. Quando eu crescer, vou trabalhar num café igual ao seu, ela declarou. E vou fazer café especial para pessoas tristes, igual você fazia para o papai. A observação infantil, tão sincera e perceptiva, fez Clara e Daniel trocarem um olhar carregado de significado. Era impressionante como as crianças conseguiam capturar a essência das coisas de forma tão simples e verdadeira. Talvez você tenha outros sonhos quando crescer, Clara disse gentilmente, sentando-se na banqueta ao lado de Sofia. Mas se você quiser mesmo trabalhar num café, vou ensinar tudo o que sei. Promete? Prometo. Daniel se juntou a elas do outro lado do balcão, segurando sua xícara de café com aquela reverência familiar que Clara havia aprendido a amar. Ele tomou o primeiro gole e fechou os olhos por um momento, saboreando não apenas o sabor, mas o momento em si. Ainda é o melhor café da cidade, ele disse, abrindo os olhos para encontrar os de Clara. Melhor ainda porque agora é feito com amor oficial. Clara sorriu, estendendo a mão para tocar a dele sobre o balcão. A vida é amarga, ela disse, repetindo palavras que ele havia dito meses atrás, numa noite muito diferente. Mas com vocês sempre tem um pouco de açúcar. Era uma referência ao primeiro checkpoint emocional que compartilharam, mas agora as palavras tinham um significado completamente diferente. Não eram mais sobre sobrevivência ou alívio temporário da dor. Eram sobre felicidade genuína, sobre uma doçura que havia se tornado permanente em suas vidas. Sofia, que havia terminado seu chocolate quente, se inclinou dramaticamente sobre o balcão. Posso contar uma coisa para vocês? Ela sussurrou conspiratoriamente. Claro, princesa, Daniel respondeu, se inclinando para ficar na altura dela. Eu sonhei com a mamãe ontem, Sofia disse, mas desta vez não havia tristeza em sua voz, apenas uma paz serena. Ela estava usando um vestido branco bem bonito e estava sorrindo. Ela disse que estava feliz porque papai estava sorrindo de novo. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas eram lágrimas de gratidão.
não de tristeza. A forma como Sofia havia encontrado maneiras de integrar as memórias da mãe em sua nova realidade era algo que a inspirava constantemente. E sabe o que mais? Sofia continuou, olhando diretamente para Clara. Ela disse que gosta de você, que você cuida bem do papai e de mim. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. A ideia de que, de alguma forma, naquele mundo misterioso dos sonhos infantis, ela havia recebido a aprovação de Marina era algo que tocava a parte mais profunda de seu coração. Tenho certeza de que sua mamãe era uma pessoa muito especial, Clara disse, sua voz embargada de emoção. E tenho certeza de que ela quer que vocês sejam felizes. Somos felizes, Sofia declarou com a certeza absoluta que apenas crianças possuem. Muito, muito felizes, especialmente nos sábados de café. Daniel riu, uma risada rica e genuína que preenchia o café inteiro. Especialmente nos sábados de café, ele concordou. Eles permaneceram assim por mais 1 hora, conversando sobre os planos para o resto do dia. Uma visita ao zoológico que Sofia havia estado implorando há semanas, depois pizza para o jantar e um filme antes de dormir. Eram planos simples, cotidianos, o tipo de coisa que famílias normais fazem em fins de semana normais. Mas para Clara, cada plano representava uma pequena vitória, mais uma evidência de que haviam conseguido construir algo real e durável. Quando finalmente se levantaram para sair, Sofia correu para abraçar Clara com a força total de seus braços pequenos. "Eu te amo, quase mamãe", ela sussurrou. E Clara sentiu seu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. "Eu também te amo, minha princesa", ela respondeu, beijando o topo da cabeça da menina. Daniel esperou que Sofia fosse ao banheiro para se aproximar de Clara novamente. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por ficar, por nos ensinar a ser uma família de novo, por transformar nossas manhãs no melhor parte do dia." Clara se inclinou para beijá-lo, um beijo suave que carregava toda a gratidão e amor que sentia. "Obrigada você", ela respondeu, "por me deixar fazer parte disso tudo." Quando os viu partir através da janela do café, Clara permaneceu parada atrás do balcão por alguns minutos, absorvendo a perfeição daquele momento. 6 meses atrás, ela havia feito uma escolha que parecia assustadora e incerta. Agora, observando Daniel e Sofia caminharem de mãos dadas na calçada ensolarada, ela soube que havia feito a escolha certa. O café ao redor dela zumbia com a atividade matinal de sábado, clientes chegando e partindo, vidas se cruzando brevemente sobre xícaras fumegantes. Mas Clara sabia que nenhuma história seria tão doce quanto a dela. A história de uma garçonete que havia encontrado uma família numa xícara de café e de um homem solitário que havia redescoberto que o amor pode vir 2 vezes na vida. Ela limpou as 3 xícaras vazias com cuidado especial, já antecipando o próximo sábado, o próximo café da manhã, o próximo capítulo da vida extraordinariamente comum que haviam construído juntos. E pela primeira vez, desde que chegara à cidade, Clara soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar.